Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Hoje, segunda-feira, começamos mais uma semana e também, hoje, dia 2 de junho, começamos mais um mês na presença de Deus. E eu já quero desejar a todos vocês uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas. E desejo também que este mês de junho seja um mês abençoado e que venha trazendo grandes respostas da parte de Deus para vocês. Eu tenho neste dia uma palavra de Deus para você. Não desanime. O de repente de Deus pode ser a qualquer momento. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu tenho certeza que aonde chegar esta mensagem, por ser ela palavra de Deus, vidas serão transformadas, vidas serão abençoadas. Porque eu orava a Deus nestes dias, Ele ministrava ao meu coração esta mensagem. E aprove ao Senhor te encontrar neste mês, em algum lugar na sua vida. O de repente de Deus está pronto a chegar e mudar a sua história. Quem sabe estou me dirigindo a muitas pessoas cansadas, desanimadas. Você tem lutado e parece que não sai do lugar. Você tem orado, clamado, pedido. Parece que Deus não te ouve. Não desanime, eu já senti isso, já passei por isso mais de uma vez, mas uma coisa eu posso te afirmar: o teu Deus não falha, o teu Deus não esqueceu de você. E aprove a Ele neste dia usar a minha vida, usar este vaso para falar com você. E eu tenho certeza que uma grande obra acontecerá na sua vida, porque Deus é fiel em toda a sua palavra. Antes de eu ler o texto bíblico que nós vamos meditar neste dia, já quero agradecer a sua atenção. Se porventura você ainda não me conhece, eu sou o pastor Samir. Quero agradecer a todos os irmãos que oram por mim e os irmãos que ofertam e contribuem no meu ministério. Minha oração é que Deus os recompense e os abençoe grande e abundantemente. Lembrando também que sempre terminamos nossos vídeos orando, e eu quero orar por você neste início de semana, neste início de mês, para que você tenha uma semana e um mês abençoado na presença de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O texto que eu quero ler hoje encontra-se no Evangelho que escreveu João. Ele é um texto extenso, são 42 versículos, mas eu vou ler apenas 2 versículos para que a leitura não fique extensa. Porém, antes de fazer a leitura, também quero lembrá-los que continua o saldão aqui na cidade de Indaial, na livraria e cafeteria Blumkoff. 35% de desconto na compra de livros. Se você comprar um segundo livro, tem 40% de desconto. E na compra de uma Bíblia, você também ganha um livro de brinde. A livraria e cafeteria Blumkoff fica aqui na cidade de Indaial, na Avenida Manuel Simão, 296. Passe lá, aproveite, confira este grande saldão. A Giana, que é a proprietária, vai te atender lá e você será muito bem atendido. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 4, vamos ler apenas 2 versículos para não se tornar extenso a nossa leitura. Versículos de número 25 e 26 que nos diz: A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Queridos irmãos, o texto bíblico diz que Jesus estava saindo aqui da região da Judéia
e estava se dirigindo para a Galileia. E na expressão do próprio autor do Evangelho, o evangelista João, ele diz: era necessário Jesus passar por Samaria. Ou seja, na trajetória desse deslocamento do Senhor, era necessário passar por Samaria. E eu vou além, era necessário não apenas por uma questão geográfica, territorial, mas acima de tudo porque neste dia Jesus tinha um encontro especial com uma mulher sofrida, com uma mulher talvez cheia de desesperanças, de desânimo, uma mulher que talvez não tinha mais perspectiva nenhuma de vida. Seus problemas eram muitos. O texto revela que ela já tinha tido 5 casamentos. E o homem que ela estava vivendo agora não era dela. Ela tinha um caso com um homem casado. Trazendo aqui para o nosso português claro. Esta mulher, depois de 5 casamentos desfeitos, eu posso imaginar o tamanho do efeito psicológico, emocional e espiritual na vida dela. Eu posso imaginar a tensão que ela vivia e a angústia, porque não é simples assim 5 casamentos desfeitos. E agora ela mendigava afeto e companhia de um homem casado que não era dela, segundo diz o texto. Porque Jesus diz a ela: vai, chame teu marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus então diz a ela: respondeste bem, porque 5 já tiveste, e esse que você está agora não é teu. Jesus revela o pecado dela. Agora, há muitas coisas interessantes aqui, eu quero resumir o máximo, porque o nosso vídeo não será longo. Lembrando que eu quero terminar o vídeo orando por você. Veja que uma situação dessa causa um efeito devastador no psicológico, no emocional. Talvez muitos de vocês que estão me assistindo estão passando por uma fase difícil, que está abalando o seu emocional, seu sono, seu apetite, sua paz. Talvez muitos de vocês estão cansados e vivendo uma rotina diária que parece que nunca muda. Todos os dias você levanta e vai para o seu trabalho, seja onde você é um empregado ou aonde você tem o seu próprio negócio, e parece que nada muda. É uma rotina enfadonha e cansativa. Você tem orado e parece que Deus não te ouve. Mas Deus, neste dia, manda eu te dizer que Ele tem visto a tua vida, o teu labor, o teu sofrimento, e Ele tem ouvido as tuas orações. Não desanime, o de repente de Deus pode acontecer para você. Eu quero crer que muitos dos que estão me assistindo esta semana será o de repente de Deus. Este mês será o de repente de Deus na tua vida, e como homem de Deus eu profetizo sobre você mudança. Jesus está te aguardando em algum lugar nesta semana, neste mês, e haverá mudança, haverá grande reboliço de Deus na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Assim era a vida desta mulher. Dia após dia ela se levantava e ia cumprir a sua rotina, tirando água, num horário que não era nem o horário propício e nem normal das mulheres tirarem água. Porque o horário que as mulheres tiravam água era pela manhã, para ter água para o dia, e ao final da tarde, para ter água para a noite. Agora, ela ia ao meio-dia justamente para não se encontrar com as outras mulheres. Porque é claro que ela era desprezada pelas demais. Tido como uma mulher sem vergonha, de má índole, sem moral alguma. Então imagine o sofrimento, o isolamento, a rotina maçante de viver uma vida cumprindo uma rotina, depois de ter sido rejeitada por 5 homens, essa mulher se questionava: o que tem de errado comigo? O que há com a minha vida que ninguém me quer? Quantos questionamentos nós temos, não é verdade? Talvez não seja, é claro, nesta mesma situação, mas às vezes lutamos e não vemos o resultado.
Batalhamos e parece que as coisas não mudam. Oramos e parece que Deus fechou os ouvidos para nós. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus não te esqueceu. E os ouvidos de Deus não estão tapados para você. Ainda que você possa ter caído, falhado, pecado, como esta mulher, Deus não esqueceu de você. Eu quero profetizar que o de repente de Deus está chegando para você. O de repente, queridos, é porque nós estamos muitas vezes cumprindo aquela rotina e nem imaginamos que naquele dia, como hoje, por exemplo, nós vamos ter um encontro especial com Jesus. Esta mulher se levantou na manhã deste dia e nunca imaginou que ao ir tirar água ao meio-dia, como era o seu costume, a sua vida estava para mudar drasticamente. Eu quero profetizar sobre você que a sua vida vai mudar drasticamente. Se você precisa de uma cura, Ele é poderoso e tem vontade e vai te curar. Se você precisa de uma mudança na vida emocional, afetiva, eis aí o especialista que pode fazer todas as coisas. Se as portas materiais estão fechadas para você, eis aí aquele que abre e ninguém fecha. O de repente de Deus está prestes a acontecer na tua vida. Não desanime. Deus não te esqueceu. E esta semana Ele falou muito comigo sobre esta palavra. E eu sei que ela vai chegar como uma flecha ao coração de muitas pessoas. Porque o Senhor ama muito você. Tem um plano especial com a sua vida. E por isso Ele está usando esse vaso de barro para falar com você esta mensagem. A mulher nunca imaginou que naquela manhã, que parecia um dia comum, rotineiro, maçante, cansativo, ela iria ter um encontro com alguém muito especial, que iria mudar a sua vida. Os samaritanos eram um povo desprezado pelos judeus. Os judeus tinham os samaritanos como povo de terceira categoria. Primeiro vinham os judeus, depois os gentios e por último os samaritanos. Ele era um povo misturado. Por ocasião do cativeiro babilônico, muitos homens e mulheres se casaram com pessoas de outras nacionalidades, vindo a se tornar um povo misturado, que passou a ser rejeitado pelos judeus puros. Eles viviam isolados, não se davam, e até o lugar de adoração, trazendo para os dias de hoje, fazendo aqui uma alegoria, a igreja deles era diferente. Então não havia comunhão, não havia nenhuma afinidade entre judeus e samaritanos, povo de terceira categoria. E esta mulher estava numa condição pior ainda, porque além de ser samaritana, tinha sido rejeitada por 5 homens e vivia agora tendo um caso com um homem casado. Ao ir ao poço, a Bíblia diz que Jesus tinha chegado ali, seus apóstolos foram comprar alimento. João chega a descrever o horário, era por volta de meio-dia. Então chega esta mulher, encontra um homem ali e logo ela percebe que ele é judeu. Se Jesus fosse um religioso comum, como muitos que tem por aí, um pastor religioso, um obreiro religioso, um crente religioso, ele teria menosprezado aquela mulher, virado para o outro lado e simplesmente ignorado a sua presença. Assim como eu já vi muitos religiosos virar a cara para pessoas de outras igrejas, ou para pessoas pecadoras, pessoas tatuadas, pessoas vestidas com uma roupa um pouco indecente. O religioso sempre menospreza, mas Jesus não menospreza ninguém, porque Ele veio para os que estão doentes, Ele veio buscar e salvar os que estão perdidos, e como aquele que veio salvar os que precisam de salvação, viraria as costas para os que mais precisam de salvação. Jesus abre um diálogo com essa mulher e demonstra valor a ela ao pedir-lhe água, dizendo: mulher, dai-me um pouco d'água para beber. Ora, irmãos, aquele homem que estava ali, Jesus de Nazaré, tinha poder para fazer a água fluir, jorrar e chegar até a sua boca. E alguém aqui que está me ouvindo duvida disso?
Não, é claro, aquele que dá ordem ao vento e às águas e tudo se acalma, pode todas as coisas. Mas Jesus espera uma mulher de má fama e de má índole chegar ali, menosprezada pela sua nacionalidade, por ser samaritana, menosprezada pelo próprio povo ao qual Jesus pertencia, menosprezada pela cidade, pelo povo que lá morava. Jesus dá valor a ela dizendo, dá-me água, você pode fazer algo, você pode tirar a água, você é útil para mim, em outras palavras. Ah, querido irmão ou irmã, levante a sua cabeça, porque você é útil para o Senhor. Eu sei que eu estou me dirigindo a pessoas que se sentem o nada e você pensa até, por que eu existo? Qual é a razão da minha vida? Mas o Espírito de Deus move o meu coração neste dia e manda eu te dizer, você é útil para o Senhor. Ainda que na sua igreja você seja desprezado ou desprezada, ainda que na sua família ninguém te dê importância alguma, no seu emprego, no seu convívio, você é importante para Jesus e Ele quer usar você como Ele usou esta mulher. Pedindo água a esta mulher, ela fica um pouco constrangida e assustada, porque ela diz, como tu, sendo judeu, me pede água? Em outras palavras, como você abriu um diálogo comigo? Os judeus nos desprezam. Então Jesus diz, olha mulher, se você soubesse quem é que fala contigo, você me pediria e eu te daria água viva. Aí ela não entendendo, porque ela estava na dimensão humana. Nós vivemos na dimensão humana, irmão, só conseguimos ver o problema, só conseguimos ver o que não muda. Mas Jesus vê na dimensão espiritual e ela disse, tu és maior do que nosso pai Jacó, que cavou este poço e que nos deixou água para tomar. Então Jesus diz assim, olha, quem bebe dessa água voltará a ter sede. Mas a água que eu dou, quem dela tomar nunca mais terá sede. E ali você começa a perceber pelo contexto que essa mulher, entre outras coisas, ela tinha sede de Deus. Porque ela pergunta a Jesus aonde era o lugar da verdadeira adoração, se ali em Samaria, no Monte Gerizim, ou se em Jerusalém, no templo. Ela diz a Jesus também que quando o Messias viesse, lhes ensinaria todas as coisas. Então eu vejo pelo texto e pelo contexto que essa mulher tinha sede de Deus, tinha sede de mudança, tinha esperança de ainda ver o Messias. E ela não imaginava que naquele dia ela estava cara a cara com o Messias. Foi o texto que nós lemos, né? É um único texto na Bíblia em que Jesus abre o jogo e diz, eu sou o Messias. Porque até aqui, até os demônios, quando Jesus expulsava, dizia para que eles se calassem, porque eles saíam gritando, Jesus, sabemos que tu és o Filho de Deus. Jesus ordenava que os demônios se calassem. Jesus não permitia que ninguém revelasse a sua identidade, mas a esta mulher, ele diz claramente, como lemos no versículo 26, então disse Jesus, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Queridos irmãos, vejam o valor que Jesus deu a essa mulher, aos judeus, povo ao qual Jesus pertencia, ele ocultou este segredo. Mas a esta mulher ele abre o jogo e revela coisas que outros não saberiam ou não sabiam. Uma mulher mal falada, uma mulher fracassada na vida afetiva depois de 5 casamentos, uma mulher que se questionava, o que Deus tem para mim? Eu acho que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu nasci para sofrer. Não, ninguém nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para viver uma vida rotineira de idas e vindas, sem que nada mude. Hoje é o de repente de Deus para você. Em algum lugar Jesus também está te esperando. Quem sabe neste mesmo dia, nesta semana ou neste mês. Mas o Espírito de Deus move o meu coração, que haverá mudança. Para muitos que estão me ouvindo falar neste vídeo, neste dia, assim como não foi coincidência esta mulher encontrar com Jesus naquele dia,
porque não há coincidência, há providência. Não é coincidência que este vídeo chegou até você, porque Deus tem um plano e um propósito com a sua vida, e Ele manda eu te dizer que Ele não te esqueceu. Ele manda eu te dizer que Ele tem ouvido as tuas orações, e que o de repente dele está prestes a acontecer na sua vida. Levante a sua cabeça, não desanime, não pare, continue, porque Jesus está te aguardando e o de repente de Deus está prestes a acontecer. Depois desse diálogo, depois de Jesus ter revelado a ela quando ele diz, vai e chame teu marido, ela diz, Senhor, eu não tenho marido. Ela era sincera e verdadeira. E Jesus disse, disseste a verdade, porque 5 maridos tiveste e o que você está hoje não é teu. Ele disse, vai e chame a cidade, conte a eles o que você viu. Agora eu vejo uma segunda coisa. Jesus primeiro pede água, demonstrando que ela podia fazer algo, tirar água do poço e dar a ele para tomar. Agora Jesus dá uma missão e transforma ela numa missionária e diz, vai e chame a cidade. Conte a eles quem é que você encontrou aqui. E ela vai então. E contando a cidade, ela diz, olha, eu encontrei alguém que falou tudo sobre a minha vida, tudo que eu tenho feito, diz na minha tradução que eu li. Ele revelou a minha vida, é o Messias. E uma grande multidão então vem ouvir Jesus. E depois de encontrá-lo, pedem que ele fique com eles, e ali Jesus ficou 2 dias. E diz o texto que muitos creram em Jesus. E eles diziam, olha, agora nós cremos, não é mais pelo que você falou, dizendo a mulher, porque nós mesmos ouvimos e cremos que ele é o Messias. Queridos irmãos, Deus não rejeita ninguém. Os religiosos rejeitam as pessoas, pastores religiosos, crentes religiosos, líderes religiosos, viram a cara para uma pessoa tatuada, para uma pessoa que às vezes está com uma roupa um pouco indecente, para uma pessoa que está vivendo amasiada, que está no pecado, é uma mãe solteira, é um pai solteiro, é alguém divorciado, é alguém que está sozinho. Os religiosos viram a cara, mas Jesus não. Ele mesmo disse, o são não precisa de médico, mas sim o doente. Eu vim buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Essa mulher nunca imaginou que naquele dia, ao ir ao poço, o grande Messias, o grande rei estava esperando por ela. Ali Jesus mata a sede espiritual dela, transforma a vida dela, porque a partir desse dia, por Jesus ter falado com ela e muitos ter crido que ele é o Messias, a vida desta mulher mudou completamente. Ela recebeu paz, alegria, e eu não tenho dúvidas que a mudança foi total, completa, porque Jesus não faz a obra pela metade. Levante a sua cabeça. Esta é a palavra de Deus para você. O de repente de Deus está prestes a acontecer na tua vida, tão somente creia. Não importa o que você tem passado. Não importa se você é desprezado na igreja que você está, na sua família, no seu trabalho, no seu convívio social. Jesus não te despreza. Jesus não te rejeita. Jesus não esquece de você. O amor dele pela sua vida é muito grande. E ele está prestes a te estender as mãos. E eu vejo como que 2 grandes mãos que se estendem para muitos através deste vídeo. E haverá mudança, haverá milagre, haverá restauração. E eu quero agora orar pela sua vida, pela sua família. E eu te desafio a crer, não no pastor Samir, porque o pastor Samir não é nada, mas a crer na palavra de Deus, porque esta sim não falha. É fiel, é verdadeira, e eu sei que o Espírito de Deus agora está tocando muitos corações. Porém, antes de orar, eu quero dizer, se Deus falou com você, deixe o seu like, deixe o seu comentário, suas percepções,
E se você sentir de Deus de abençoar o meu ministério com uma oferta, abrindo a descrição deste vídeo, tem duas opções de chave Pix. A que ficar melhor e mais conveniente, você pode usá-la. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Oremos agora. Pai querido, eu te louvo, meu Deus, porque aprove a ti neste dia falar com muitos através desse simples vaso de barro que te serve. Pai, que esta palavra entre em cada mente, em cada coração como uma flecha, que ela seja como a espada que transpassa, que ela seja como o fogo que queima, que ela seja como o martelo que esmiuça a rocha. Onde tiver uma pessoa cansada, desanimada, fadigada, toca nesta vida, toca neste homem, toca nesta mulher, toca neste corpo enfermo agora, Jesus, e destrua esta doença que está no sangue, na pele, nos ossos, nos órgãos internos. Restabeleça a saúde desta pessoa. Visita este lar, visita esta família, visita esta pessoa que está cansada, que diz: eu já não tenho mais forças, eu já não consigo mais. Senhor meu Deus, renove as forças desta pessoa, o ânimo e a alegria. Abençoe o dia de hoje, abençoe esta semana, abençoe o mês de junho, que seja mês de vitória, mês de conquistas, mês de grandes realizações, mês do de repente de Deus para a vida de muitos. É a minha oração e também minha gratidão e meu agradecimento. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço pela fé desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor nos permitir.